Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos. É sempre uma alegria saber que você escolheu reservar alguns minutos do seu dia para pensar na educação com profundidade, sensibilidade e também propósito. Então, nesta aula, nós vamos mergulhar juntos em um guia que, embora técnico, ele toca no coração da nossa responsabilidade com as crianças, o cuidado. Então, nós vamos compreender aí como a prevenção de acidentes e as orientações de primeiros socorros dialogam com o cotidiano das instituições educativas, com a formação docente e com a própria proteção integral garantida às crianças. Prepare o seu olhar e sua escuta, porque hoje unimos conhecimento técnico e sensibilidade humana para fortalecer a nossa prática. Vamos começar? Quando olhamos para um documento como um guia de prevenção de acidentes domésticos e primeiros socorros, como o do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós percebemos que esse guia, ele faz um movimento essencial. Ele traz a linguagem técnica da saúde para o universo da proteção da criança. Ele fala de acidentes, mas fala, sobretudo, de responsabilidade adulta, de ambientes protetores e de como pequenas ações e cuidados cotidianos podem evitar situações graves. A primeira ideia que o guia apresenta e que precisa ser compreendida profundamente é que a maioria dos acidentes com crianças é previsível e evitável. E isso rompe com aquela visão antiga de que acidente acontece, como se fosse uma obra do acaso. E não. Acidentes são eventos preveníveis, quando os adultos eles compreendem os riscos e organizam o ambiente e também as práticas de forma consciente. Um outro ponto central é que a prevenção ela não é apenas uma medida técnica, ela é um direito da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, proteger não é um favor, é um dever. E quando falamos em educação infantil, essa responsabilidade se amplia, porque a escola é um espaço privilegiado de cuidado. O guia nos mostra a enxergar a criança como um sujeito em desenvolvimento, curiosa, exploradora e justamente por isso mais vulneráveis aos riscos do ambiente. É por isso que ele detalha os tipos mais comuns de acidentes, como quedas, queimaduras, choques elétricos, intoxicações, engasgos, e não para assustar, mas para sensibilizar. Cada um desses acidentes, ele revela algo sobre o ambiente e sobre a prevenção que falhou. Assim, a essência do guia está na ideia do cuidado ativo, vigilante, organizado. Não um cuidado que vigia para punir, mas o cuidado que constrói ambientes saudáveis, materiais adequados, rotinas seguras, supervisão constante. Isso aproxima o documento de uma concepção humanizada de educação, onde proteger é parte indissociável de educar. E para quem vai prestar concurso público, há uma chave conceitual que é indispensável. Prevenção e primeiros socorros fazem parte do dever de proteção integral, articulando cuidado, segurança e desenvolvimento infantil. Então, se a questão ela tratar desses temas como extra ou acessório, desconfie porque eles são estruturantes. Quando transformamos o conteúdo do guia em uma prática educativa, nós percebemos como ela conversa diretamente com o cotidiano da educação infantil e dos anos iniciais. É fácil imaginar como uma professora organizando a sala de aula e percebendo que o ventilador ele está baixo demais, que a prateleira tem alguns objetos pequenos ao alcance dos bebês, que um fio solto passa perto do caminho das crianças, que a cozinha está aberta, que a escada não tem portão. Então, cada um desses detalhes é um convite à prevenção. E o guia nos ajuda a compreender que o risco faz parte da curiosidade infantil, porque a criança ela sobe, ela explora, empurra, experimenta e seu corpo aprende o mundo inteiro pelo movimento. E por isso mesmo, supervisionar não significa restringir, significa acompanhar, orientar
e prever possíveis acidentes. Então, uma criança que sobe numa cadeira para alcançar um brinquedo mostra uma necessidade. O risco ele aparece quando o ambiente ele não está preparado para esse movimento. E é aí que a escola real ela se encontra com o documento. Na necessidade de planejar ambientes, né? Tapetes antiderrapantes, portas com trava, brinquedos sem peças pequenas, medições de temperatura dos alimentos, né? Trancas de produtos de limpeza. Tudo isso é currículo de cuidado e tudo isso educa. E quando os acidentes eles acontecem, né? Porque sim, mesmo com prevenção, eles podem ocorrer. Nesses casos, o guia, ele ilumina os primeiros passos, que é mantenha a calma. É importantíssimo que mantenha-se a calma, independente da situação. Que você consiga avaliar a situação, acionar ajuda, nunca realizar procedimentos inadequados. Ou seja, né, quando uma criança ela engasga, ou quando ela cai e bate a cabeça, quando ela respinga água quente, ou quando ela coloca algo no nariz ou no ouvido, a resposta do adulto, ela precisa ser rápida, mas uma resposta lúcida e não desesperada, tá? Ao ler o guia, o professor, então, ele descobre que certas práticas comuns, elas são perigosas. É como virar a criança de ponta cabeça em caso de engasgo, passar manteiga na queimadura, coisas que muitas pessoas fazem, tentar retirar o objeto com o dedo, né? Oferecer água após uma intoxicação. E essas ações, elas podem agravar o quadro. Por isso, o documento ele insiste. Primeiros socorros são ações iniciais, sem improvisos, sem mitos e sem receitas caseiras. O professor ele precisa compreender como aplicar os primeiros socorros. E essa é a beleza da aplicabilidade do guia, porque ele transforma o professor em um adulto mais preparado, confiante e também sensível. Alguém que organiza o ambiente para prevenir e age com responsabilidade caso algo ocorra. No fundo, o guia nos lembra de algo simples e poderoso. Cuidar protege e proteger também educa. Agora, como que as bancas elas podem cobrar aí as prevenções e os primeiros socorros? Quando o assunto é prevenção de acidentes e primeiros socorros, as bancas elas adoram testar 2 pontos. A diferença entre prevenção e intervenção. Prevenção é organização do ambiente, supervisão, antecipação, ou seja, você está prevendo. E primeiros socorros são as ações imediatas, simples e sem procedimentos invasivos. E também o que não deve ser feito, é outro ponto. E aqui surge inúmeras pegadinhas. Se a alternativa ela sugerir tirar o objeto da garganta com o dedo, furar a bolha de uma queimadura, oferecer leite após uma substância perigosa, né, a ingestão de uma substância perigosa, passar pomada numa queimadura, dar tapa nas costas de qualquer jeito, tudo isso está errado sempre. Outra pegadinha clássica é dizer que os primeiros socorros eles substituem atendimento médico. Os primeiros socorros eles não tratam, eles estabilizam até a chegada da ajuda profissional. E mais, quando a questão ela trata o acidente como responsabilidade da criança, como, ela não estava se comportando, ou ela não seguiu as regras. Eu falei pra ela que ela não poderia subir ali. Eu falei que ela não poderia colocar esse negócio da boca. Desconfie, porque o guia, ele sempre coloca a responsabilidade no adulto que organiza o ambiente. As provas, elas também gostam de colocar situações problemas, né? Como uma criança que engasga com um pedaço de maçã, ou outra que coloca uma miçanga no nariz, outra que derrama água quente, outra que cai de uma cadeira ou de um suporte. Quando caem questões assim de situações problemas, as bancas, elas querem saber se você entende de manter a calma. A primeira coisa que você tem que ter é calma para você não agitar ainda mais a criança, não deixar o ambiente ainda mais estressante. Então, mantenha a calma para você agir com consciência e com sabedoria, para não piorar ainda mais a situação. Avalie o que está acontecendo,
acione o socorro e evite práticas improvisadas. No fundo, acertar qualquer questão exige compreender a ideia estruturante do documento, que a prevenção, ela nasce da organização consciente do ambiente, e os primeiros socorros nascem da calma e da ação correta e nunca do improviso. Então, se ao longo desta conversa você conseguiu perceber que a prevenção não é um detalhe, mas uma parte fundamental da proteção integral, e que os primeiros socorros, eles são ações simples, responsáveis e conscientes, então você já deu um passo importante. Quando adultos se tornam mais atentos aos riscos e mais preparados para agir, eles fortalecem não apenas a sua prática, mas o direito de cada criança a um ambiente seguro. Então, se essa aula ajudou você a compreender o tema com mais clareza e humanidade, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma aula que a gente posta e compartilhar nos comentários. Já aconteceu alguma situação com você em que você precisou usar os primeiros socorros, mas você não sabia? Ou alguma situação que você estava totalmente preparado? Esses gestos ajudam a nossa sala de estudos a chegar para mais educadores que precisam dominar esse conteúdo com segurança e sensibilidade. Então, nos vemos até a próxima aula. E até lá, siga caminhando com consciência, com cuidado e com intenção. Até mais!